Vamos lá. Vamos comentar sobre o presidente dos Estados Unidos com a Covid-19. Provavelmente embaixo desse vídeo vai ter aquela tarja do YouTube, né? Falando se você quiser mais informações é para entrar no site da OMS, mas... enfim. A notícia é do 4/10, das 4 da manhã. Então a gente vê que realmente os jornalistas da Globo... Eu não vou falar que eles têm problema porque eles ficam acordados extremamente cedo, porque a gente sabe de muita faxineira, muita empregada doméstica que tem que acordar nesse nível de cedo para conseguir chegar na casa do patrão, da patroa, justamente pela distância que elas moram. E também eu acordo quase esse horário, eu acordo às 5 da manhã, mais por causa do cachorro que me acorda do que qualquer coisa, mas me surpreende que essa matéria tenha saído às 4 da manhã. Realmente me surpreende. Trump tem melhora substancial, mas ainda não está fora de perigo, diz boletim médico. Comunicado afirma que o presidente dos Estados Unidos continua sem febre e se movimenta sem dificuldade. Republicano está em hospital militar desde sexta-feira para tratar a Covid-19. Eu não fiz vídeo sobre isso antes, mas fazendo agora... Eu vou fechar isso daqui para ver se a luz melhora. Não, continua a mesma coisa. Enfim. Vamos lá. O presidente Donald Trump está acima do peso, o que é um fator de risco, e ele já tem 74 anos, o que é outro fator de risco. Então, ele tem 2 fatores de risco, e mesmo assim ele não está entre os casos mais graves. A gente teve vários jornalistas dos Estados Unidos postando, principalmente no Twitter, uma mensagem anônima, né? Fala, a gente recebeu esse e-mail anônimo falando que o presidente Trump estava precisando de oxigênio para conseguir respirar, que o estado dele era grave e blá blá blá. Mas ninguém sabe exatamente de onde é. Ninguém sabe quem é essa fonte anônima, né? Então, eles simplesmente publicaram essa notícia. A gente tem vários jornais dos Estados Unidos publicando essa notícia. Ontem e antes de ontem, sábado e sexta-feira. Sem checar a notícia. Realmente, o médico do presidente falou que ele tá bem, mas essa fonte anônima fala que não, e eles preferem acreditar nessa fonte anônima do que nos médicos do presidente. Mas vamos lá. Novo boletim de saúde saiu na noite de sábado. É por isso então que a matéria veio cedo, né? Porque o boletim saiu e eles já começaram a escrever a matéria. Novo boletim saiu na noite de sábado, dia 3, falando que ele está internado no hospital militar desde sexta-feira, dia 2. Enfim, ele está internado justamente por precaução, né? Eles estão fazendo... Existem 2 tipos de manutenção que tem que ser feita. Eu aprendi isso na faculdade, maravilha. A gente faz a manutenção preventiva ou a... Eu não lembro exatamente o nome da outra, mas a preventiva é quando você trata um problema antes que o problema aconteça, para evitar que o problema aconteça. E a outra é quando você trata o problema depois que o problema já aconteceu. Então você espera o problema acontecer para aí sim você tratar dele. Então é justamente, falando um pouco de motor de carro, você espera a correia dentada do seu motor estourar para aí você levar o carro no mecânico para colocar uma correia nova. Ou você vai no mecânico periodicamente e troca a correia antes dela estourar. Porque quando a correia estoura, você vai ficar sem Você não vai ter o carro porque o motor não vai estar funcionando, porque vai estar sem a correia. Então você vai ter que chamar o guincho e o guincho vai levar o carro para o mecânico. Se você fizer a manutenção preventiva, você mesmo vai continuar com o carro, você vai levar o carro até o mecânico e vai fazer a troca. Então o que eles estão fazendo é justamente essa não é manutenção, né? Eles estão
se precavendo, estão evitando chegar num caso mais grave para levar o presidente dos Estados Unidos para o hospital. Enfim, o informativo é escrito pelo líder da equipe médica da Casa Branca, Sean Conley, acho que é assim que fala. Nele o médico confirma que Trump teve, abre aspas, uma melhora substancial, embora ainda não esteja fora de perigo. Ele não está fora de perigo exatamente porque ele está acima do peso e ele tem 74 anos. Né? Só o fato dele ter 74 anos já o torna o grupo de risco. 70% das pessoas que morreram são acima de 60 anos de idade. Então a gente vê justamente que ele está nessa faixa maior. O documento ainda diz que o presidente tomou uma nova dose do antiviral Remdesivir, acho que assim fala, continua sem febre, sem oxigênio suplementar, com um nível de saturação entre 96% e 98% o dia todo. Eu trouxe um vídeo falando sobre máscara, que eu vou colocar no card, que fala justamente que se o seu nível de oxigênio, na verdade, se o nível de CO2 estiver alto, você corre risco de morte. Então é justamente o nível de saturação, o nível de oxigênio cai e o nível de CO2 sobe. Então ali ele está falando que o nível de CO2 na circulação sanguínea do Donald Trump é entre 2 e 4%. O nível de CO2, não o nível de oxigênio. Então ele não está em risco no momento. Ainda segundo o comunicado, Trump passou a tarde trabalhando, levantou e se movimentou pela suíte sem dificuldade, mas o médico alerta que a equipe continua cautelosamente otimista. É óbvio, continua cautelosa porque é o presidente dos Estados Unidos, é o presidente do país deles. Então eles não podem simplesmente achar que tá tudo bem e... tá tudo bem, vai pra casa, fica tranquilo. Não, né? Nas redes sociais, Trump divulgou um vídeo no sábado, né, no dia 3, onde ele agradece a equipe do Centro Médico Militar Walter Reed, onde está internado, abre aspas, quando cheguei aqui, não estava me sentindo muito bem, me sinto muito melhor agora, estamos trabalhando para que eu volte, fecha aspas. O presidente disse que o teste é real, que o teste real acontecerá nos próximos dias com o monitoramento de seu estado de saúde, abre aspas, não tive escolha porque não queria ficar na Casa Branca. Não posso ficar trancado em um quarto totalmente seguro. Realmente, o teste real está por vir porque são de 2 a 3 semanas, né, de isolamento. O próprio CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, fala que quando você testa positivo, você é obrigado a ficar 14 dias em quarentena. Se passaram 3, 4 dias até o momento, ainda tem mais 10, 11 para vir, então muita coisa pode acontecer. No final do vídeo, Trump afirmou que a esposa, Melania, está bem. A primeira-dama também testou positivo, mas não foi hospitalizada. Como eu disse, Trump foi hospitalizado por estar no grupo de risco. Melania Trump, a gente vê que ela claramente não está acima do peso. Se a gente olhar uma foto dela, a gente vê que ela está bem fisicamente, não é a palavra certa. Que ela está no peso ideal, digamos assim. E ela é bem mais nova que o presidente, né? Então ela não está nesse grupo de risco de idade. Versões conflitantes. Na manhã de sábado, o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, disse que o presidente passou por um período muito preocupante na sexta-feira e as próximas 48 horas serão críticas. De acordo com agências de notícias, os comentários de Meadows contradizem a avaliação otimista do status Trump feito pela equipe de médicas,
mais cedo, blá blá blá. Enfim, isso daqui é justamente a fake news, né? Porque o próprio, esse Mark Meadows, ele deu a coletiva de imprensa, depois que a coletiva acabou, ele continuou conversando com os jornalistas. E teve uma hora que ele falou, não, a câmera ainda tá rodando, então vamos esperar eles desligarem tudo pra gente continuar conversando. Então, por causa disso, eles dizem que o chefe de gabinete da Casa Branca, depois que as câmeras pararam de rodar, deu uma versão que ia de encontro com a versão que ele tinha quando as câmeras estavam rodando. E tem também uma questão de ter falado de 72 horas, 48 horas, mas isso é mais uma questão de... O médico falou que 72 horas atrás, querendo indicar que 3 dias atrás, não exatamente 72 horas atrás. Na coletiva, Sean Conley, que é o médico, disse ainda que o diagnóstico de Covid para o Donald Trump era conhecido já há 72 horas, ou seja, desde a quarta-feira, dia 30. O anúncio oficial, no entanto, ocorreu apenas na noite de quinta. Em uma postagem do presidente norte-americano no Twitter. Ao ser questionado pelos jornalistas, Conley respondeu que os processos de testagem seguiram e que somente na quinta-feira o resultado do teste PCR confirmou a contaminação. O teste foi feito 72 horas na tarde de quarta-feira, mas o resultado confirmando só chegou na quinta-feira. Ou seja, o teste foi feito 72 horas, mas a confirmação foi feita a 48 horas. Então é essa diferença que eles estão falando que são dados conflitantes no diagnóstico. Tratamento experimental. A internação hospitalar de Trump deverá durar alguns dias. O presidente norte-americano tem características que o tornam mais vulnerável a sintomas graves da Covid. Ele tem 74 anos, sobrepeso, e não há relatos que descrevem sua dieta como saudável ou que ele se exercite. Trump recebeu um tratamento de fase experimental produzido pela farmacêutica Regeneron. Ainda em testes em humanos, os cientistas usam os linfócitos B, células que produzem os anticorpos de pacientes que já tiveram a doença. Então eles pegam a doença de um paciente que já se recuperou e aplicam esse linfócito B desse paciente na pessoa que está com vírus, que é justamente esse remédio... Eu não vou achar o nome aqui, Remdesivir. Até onde eu entendo, né? Eu entendo muito pouco, mas até onde eu entendo é isso. Realmente ele tem 74 anos, como eu já falei. Então ele está no grupo de risco por idade. Sobrepeso também, o que deixa ele em outro grupo de risco. A dieta dele não é saudável e que ele não se exercita. O que é diferenças do presidente dos Estados Unidos para o primeiro-ministro inglês para o presidente brasileiro. Tem essa diferença de idade de 10 a 20 anos, né, que o presidente Donald Trump ele é de 10 a 20 anos mais velho que o Boris Johnson da Inglaterra ou que o Jair Bolsonaro aqui do Brasil. Sobrepeso. O Trump, o Boris Johnson e o Bolsonaro, ao meu ver, todos os três estão com sobrepeso. Eu não sei se o Boris Johnson e o Bolsonaro realmente, pelo índice de massa corporal, se eles realmente estão no sobrepeso. Mas isso também não é grande coisa, né? Porque eu me exercito todo dia. Eu estou em boa condição física. Só que se você pegar meu peso, eu sou considerado sobrepeso. Eu estou com 74
mas o peso ideal pra mim é 60 e alguma coisa, 63, 64. Eu fico parecendo anoréxico, eu fico parecendo aidético, parece que eu tô doente se eu tiver com 60 quilos. Né? A minha forma física está próxima do ideal no momento, mas eu sou considerado sobrepeso. Né? Principalmente porque músculo é mais pesado do que gordura, então tem essa pequena diferença, né? Se você tiver mais músculo no corpo do que gordura, você aparenta estar mais fino do que se você tivesse mais gordura. Não tô dizendo que eu sou extremamente musculoso, tá? Não é nada disso. Mas a outra diferença é essa parte aqui da dieta e exercício. A gente sabe que Boris Johnson, o primeiro-ministro da Inglaterra, se exercitava levemente. Ele não se exercitava pesadamente, igual o General Heleno, por exemplo, aqui do Brasil. E a gente sabe que o Jair Bolsonaro se exercita. Eu não sei exatamente o nível que ele se exercita, né? Mas a gente sabe que ele se exercita no que dá, né? Porque ele é presidente, então a gente assume que um presidente não tem muito tempo livre na sua agenda, então ele se exercita quando dá. Mas é isso. Então foi só para comentar um pouco no caso do presidente dos Estados Unidos contraindo essa doença. No debate que ocorreu, eu não sei exatamente o dia que aconteceu, quarta, quinta-feira, terça, eu acho. Semana passada, enfim. O próprio moderador do debate falou que não foram tomadas as medidas de segurança adequadas. O ex-vice-presidente Joe Biden falou que testou negativo. O vice-presidente atual, Mike Pence, testou negativo também. Mas o próprio moderador, né, o cara que estava fazendo as perguntas, o jornalista que estava fazendo as perguntas, ele disse que não foram tomadas as medidas de segurança necessárias. Então esse é um outro ponto. E isso não é uma questão de a equipe do presidente Donald Trump que errou. Porque não foi a equipe do presidente Donald Trump que organizou o evento. Foi uma equipe apartidária. É uma equipe que trabalha pro Partido Republicano e pro Partido Democrata. Não para o candidato do Partido Republicano e para o candidato do Partido Democrata. Né? Os candidatos não têm nada a ver com a organização do evento. E a gente viu muita coisa na mídia, a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Muita gente desejando a morte do Donald Trump. É o ódio do bem. Né? O maravilhoso ódio do bem. Que também aconteceu no Brasil, também aconteceu na Inglaterra. E é uma coisa que a gente vê acontecer muito na esquerda, né? Que é você desejar a morte do seu opositor, ou até ir até condições mais extremas, que é tentar matar o seu opositor, né? E é uma coisa que a gente não vê tanto na direita. Normalmente, quando acontece alguma coisa desse tipo na esquerda, a gente vê a direita falando justamente que espera que o opositor melhore, justamente porque quer ter aquele embate de ideias e não quer simplesmente matar a oposição para que ela cale a boca. Isso é uma coisa da esquerda e não da direita. Mas valeu.